Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para refletir sobre escatologia, mais uma vez comigo, o professor Robson Santos. Em outros vídeos falamos sobre, de uma forma geral, o que é a escatologia, as linhas de interpretação, as correntes. E neste vídeo eu quero falar com você sobre o período da grande tribulação, correspondendo aí 7 anos. O que vai acontecer nesse período? Haverá salvação? Para quem haverá salvação, se é que vai haver salvação? Quem será quem serão as duas testemunhas que vão aparecer neste período de 7 anos aí, a grande tribulação? Mas o que é, quando e como será esse período? Você sabe? Você imagina como será esse período? Você já leu nas escrituras? Já ouviu falar? Então preste atenção neste vídeo, pois com certeza trará informações e conhecimentos que te ajudarão a pensar sobre este período, que conforme os textos bíblicos é chamado o dia da ira, o dia da vingança, o dia do Senhor. Este período será um período de grande angústia, período este que ao seu início de 3 anos e meio será um período de falsa paz e depois nos outros 3 anos e meio será um período de grande tribulação. Certo é que para quem ficar aqui neste período, não será um período fácil, aonde serão tocadas as trombetas, serão derramadas as taças, os selos serão abertos, coisas tenebrosas acontecerão. Então, esses 7 anos, esse período na linha futurista, vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Então começará o período de 7 anos, 3 anos e meio iniciais de falsa paz, depois de 3 anos e meio de grande tribulação. Então, quem é da linha pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, a grande tribulação corresponde aí ao todo 7 anos, também chamado da última semana de Daniel ou a 70ª semana. Dependendo do texto bíblico, conforme você pode ver aí, Apocalipse 11, 3, quando você for ler lá, não vai estar escrito 7 anos, mas sim 1260 dias. Em outro texto, Apocalipse 12, 14, vai estar tempos e metade de um tempo. Todas essas formas de se expressar se referindo à última semana de Daniel ou período da grande tribulação. Mas outra referência bíblica, Apocalipse 13:5, vai falar que são 42 meses. Olha que interessante, neste período, onde trombetas serão tocadas, os selos serão abertos, taças serão derramadas, será um período muito mais complicado do que qualquer outro tempo, segundo a linha futurista, pois esse tempo as dores serão aprofundadas, serão colossais. Será que haverá salvação neste período? Para quem haverá salvação? Dependendo da sua leitura em 2 Tessalonicenses, está escrito que o anticristo não se manifestou, porque aquele que o detém ainda está aqui. Para alguns estudiosos, a igreja que detém a aparição do anticristo. Para outros, é o Espírito Santo, e dependendo da linha, o Espírito Santo e a igreja que detém a vinda do anticristo. Mas a igreja sendo arrebatada, o Espírito Santo irá se retirar juntamente com a igreja. Então haverá salvação neste período? Segundo o professor Esdras Costa Bento, no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, operava, mas não residia no coração, no ser humano. Mas conforme prometido por Jesus no Evangelho joanino, o Espírito Santo, na ida de Jesus, o Espírito Santo viria, o outro, ou seja, o Consolador, o Paracleto, na mesma espécie de Deus, sendo Deus, o Espírito Santo viria e habitaria em nós, fazendo a obra da regeneração, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo que o Espírito Santo se retire juntamente com a igreja no arrebatamento, se entende, se percebe que o Espírito Santo poderá ainda salvar mediante a fé dos homens neste período. Porque a salvação
ela depende de Deus, ela depende da graça de Deus, ou seja, não são os méritos dos homens que os salvam. Então, pelo sangue de Cristo, conforme o texto apocalíptico, pelo sangue de Cristo, com fé em Deus, pessoas serão salvas. Mas quem será salvo? Judeus ou gentios? E será que haverá salvação? Você vai ver aí nesse slide, conforme Apocalipse 7, versículo 9 ao 14 e outros textos mais, que haverá sim salvação na grande tribulação, conforme temos na Bíblia Sagrada. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas eu olhei e vi aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Olha que interessante. Sim, haverá salvação. Há uma grande discussão entre os estudiosos, teólogos, se serão só os judeus ou só os gentios ou os dois. Mas por vários textos bíblicos, conforme temos esse também aí, Apocalipse 7, se serão pessoas de vários povos, de várias nações, com certeza a salvação existirá tanto para gentios quanto para judeus. Ou seja, o Espírito Santo ainda estará convencendo pessoas na grande tribulação e pelo sangue de Cristo, pessoas serão salvas nesse período de 7 anos, conforme entende os futuristas, que será um período aí de grande tribulação. Mas olha que interessante, também neste período da grande tribulação, aparecerão duas testemunhas. Quem são essas testemunhas? Quando virão e o que representam? A grande discussão. Quem são eles? Nós temos sugestões como que esses mensageiros ou essas testemunhas serão mensageiros de Deus na grande tribulação. Até aí fica fácil de concordar. Até porque mensageiros surgirão anunciando, coisas de Deus, coisas do Senhor, como também haverão 144 mil homens, que estarão pregando o evangelho do reino. Mas essas duas testemunhas intrigam. Quem são eles? Alguns vão sugerir que é Elias e Moisés, porque Elias representa a lei, melhor dizendo, Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. Então esses dois serão as duas testemunhas. Outros pensam diferente. Será Elias e Enoque, serão Elias e Enoque. Por quê? Elias foi levado no redemoinho, vivo. Enoque foi trasladado, não morreu. E Hebreus 9, 27 diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez. Logo, Elias e Enoque têm que vir aqui ser testemunha e morrer para que possa cumprir Hebreus 9, 27. Mas se você levar em conta que no dia do arrebatamento nem todos estarão mortos, os que morreram vão ressuscitar primeiro, os vivos serão transformados, qual a obrigatoriedade então de Elias e Enoque vir para morrer, além de ser testemunhas aqui nesse período da grande tribulação? Então, talvez você vai dizer, não é nem Elias e Moisés, nem Elias e Enoque. Essas duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento. Mas a ideia, no contexto bíblico, que serão duas pessoas. Então, Antigo e Novo Testamento, fica difícil de aceitar. Outros também vão afirmar que pode ser essas duas testemunhas uma representação dos profetas e apóstolos. Quem serão essas duas testemunhas? Outros não ficam adeptos nem de Elias e Enoque, Elias e Moisés, Antigo e Novo Testamento, nem profetas e apóstolos, são adeptos da ideia que pessoas que nascerão nesse tempo, não sabemos quem é, segundo a visão dessas pessoas, nessa quinta forma de pensar. Mas e você? O que pensa na sua leitura escatológica e bíblica? Quem serão essas duas testemunhas? Olha que interessante. Então, a gente vai refletindo escatologicamente o que vai acontecer nos últimos dias, nos últimos tempos, uma vez que esta escatologia é o tratado das últimas coisas, os últimos acontecimentos. A igreja será arrebatada. Haverá salvação? Até aí percebemos
que haverá salvação. Ok? Temos textos bíblicos que nos respaldam nisso. Mas as duas testemunhas é uma pergunta que não quer calar. Quem serão? Não sabemos ao certo, com textos claros, mas sem dúvida haverão duas testemunhas para que testemunhar nesse período tão difícil. Outras situações mais acontecerão nesse período de 7 anos. Eu convido a você que ainda não leu o livro do pastor Antônio Gilberto, Daniel e Apocalipse, fazer essa leitura. Também lê o livro do Apocalipse, lê o livro de Daniel, Mateus 24 e 25, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios 15 e outros textos mais que falam sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas, o que haverá de acontecer em nosso tempo e tempo posterior. Fique aí com essa reflexão, deixe o seu comentário aí, a sua dica, a sua sugestão também. Eu agradeço por isso. Também o seu like neste vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, ok? Que Deus te abençoe e obrigado pela sua atenção na reflexão sobre este ponto da escatologia bíblica aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.